Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber o nosso vídeo, o nosso link, clique em abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique, se inscreva, faça o seu comentário, toque o sininho, compartilhe com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. A lição de hoje no nosso canal do YouTube é a mordomia das finanças. Como sempre, uma semana antes da aula, na igreja, nós colocamos aqui no nosso canal do YouTube para você acompanhar. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. João 1,12, somos filhos de Deus. 1 Crônica 29,14, tudo o que temos vem de Deus. Apocalipse 3,17, a ilusão das riquezas. Provérbios 28,20, riqueza que prejudica. Romanos 13,7, o cristão deve pagar os impostos. 1 Timóteo 6,9 e 10, a avareza traz fracasso à fé. E nos diz aqui o textuário, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A verdade prática nos diz: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comediantemente o amor, com amor. Leitura de base bíblica, Eclesiastes 5, 10, 11, 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, nos diz assim a palavra de Deus: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que a comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que o verem com os seus olhos. 1 Timóteo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas o que querem ser rico cai em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Infelizmente, o dinheiro, ele é muitas das vezes a raiz de muitos males. Sabemos que o dinheiro é uma bênção de Deus. Sabemos que o dinheiro foi uma provisão que Deus nos deu para cumprir a nossa obrigação de homem, de mulher, para sustentar a nossa casa e pagar as nossas dívidas, cumprir as nossas obrigações de homem. Mas, infelizmente, em alguns casos, o dinheiro traz mais maldição do que bênção. Pais são assassinados por filhos por herança. Maridos são mortos por mulheres, ou vice-versa, esposas são mortas por maridos por causa de herança. Por causa de dinheiro, mata-se, principalmente no meio da política, no meio social e empresarial. Por causa de dinheiro, há assaltos em grandes bancos, aonde se destrói vidas, porque não se sabe usar o dinheiro. Mas quando se sabe usar o dinheiro, ele se torna bênção, porque ele é o meio que Deus criou para nós.
A vida financeira pode ser um complemento de estabilidade na família e, ao mesmo tempo, um catalisador de confusões e contendas familiares, como já dissemos. Por isso é preciso ter uma referência de boa administração financeira. Sim, é preciso ter disciplina, ordem e equilíbrio para lidar com o dinheiro. Nesse sentido, o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Saber usá-lo de acordo com os princípios da palavra de Deus significa evitar muitos transtornos. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é saber usar o dinheiro. Introdução. O cristão deve ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhe concedeu. Nessa aula refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira, com base na Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. Veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição, e que tudo depende do uso que fazemos dele. Tópico 1. Tudo que temos vem de Deus. Deus é dono de tudo. Tudo que há no planeta pertence a Deus, tanto o mundo quanto seus habitantes. Salmo 24:1. Aos que são filhos de Deus por criação e aos que são filhos por adoção, através da fé em Jesus. João 1:12. Assim podemos afirmar que os não crentes recebem dátivas por permissão de Deus. Nós, seus filhos, por adoção em Jesus Cristo, temos convicção de tudo que temos vem diretamente dele, conforme Davi expressou, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. 1 Crônicas 29:14. Ou seja, eu trabalho, e muitos podem até dizer, não, meu dinheiro vem do meu trabalho. Sim, mas por que você levanta para trabalhar? Porque Deus permite a você o dom da vida. Se Deus cortar o fôlego da vida, não conseguimos trabalhar. Se não tivermos saúde, não trabalhamos. Então, trabalhamos, adquirimos bens, temos a nossa finança, temos a nossa renda, que a empresa nos paga, mas porque Deus permite levantarmos todos os dias de manhã para cumprir a nossa obrigação. Então, tudo que temos, isso tem que ficar claro na aula de hoje, vem unicamente de Deus. O trato com o dinheiro. Se tudo que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. Isso é necessário, pois muitos se tornaram materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis. Como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 17. Em Apocalipse, o nosso Senhor deixou claro que o crente pode pensar estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, cego e nu diante dos olhos do Senhor. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes indomináveis. Como já dissemos, por causa de dinheiro, mata-se os pais pela herança, mata-se o marido, mata-se a esposa. Por causa de dinheiro, forma-se guerras, por causa do poder, por causa da ambição, por causa da arrogância do homem no seu coração. Então, o dinheiro, ele pode ser bênção ou maldição, como já falamos, vai depender de como faremos uso dele. Como você faz uso do dinheiro? Seu dinheiro é para honrar a Deus e cumprir com a sua obrigação de homem e de mulher? Ou é para vangloriar? É uma pergunta, você não precisa responder. Faz uma análise no seu íntimo, no seu coração, o que é o dinheiro para você. Cuidado com a falsa prosperidade. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas do já conhecida teologia da prosperidade. Essa ensina que todo crente deve ser rico, porque diz essa teologia, somos filhos do rei. Isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus. Ora, as escrituras mostram que Jó foi um servo fiel a Deus. Jó 1:1. Mas embora muito rico,
veio certa vez a experimentar a pobreza, mas nem por isso abandonou a Deus, apesar de todo o sofrimento que experimentou. Então o dinheiro, a riqueza, ela é dada para sabermos administrar diante de Deus. E a riqueza, muitas das vezes, ela é distorcida como sinal de santidade, como sinal de alguém que realmente busca a Deus. E isso não é verdade, porque a falsa teologia da prosperidade ensina que quem é pobre, ele não tem fé. Quem é pobre, Deus não se agrada dele. O que não é verdade. Não é pecado ser pobre, como também não é pecado ser rico, né? O pecado está dentro do coração do homem e da mulher que desobedece a Deus. No subsídio didático tem uma parte importante aqui que nos diz que é importante que os crentes saibam ter uma noção ampla acerca do valor que a Bíblia dá ao dinheiro. Por quê? Porque muitos acham que o valor do dinheiro é o que ele pode comprar. E essa, na verdade, não é a realidade. O valor do dinheiro nem sempre pode comprar o que achamos que pode. Por exemplo, alguém que está canceroso, alguém que está em último estado de vida, ele pode comprar a sua saúde? Ele pode comprar os médicos? Não. Mesmo que ele tenha grande soma de dinheiro, nada pode fazer para a vida dele. Então, nesta hora, esse dinheiro não vale nada. Este é um exemplo clássico, mas existem muitos outros exemplos. Então, o valor do dinheiro não é sempre o que ele vale, mas sim o verdadeiro valor que damos a ele. De modo geral, as escrituras sagradas mostram que é o lado positivo e negativo do dinheiro. Do lado positivo, as necessidades que o dinheiro pode suprir, e do negativo, a avareza e a soberba e egoísmo que o apego a ele pode promover, né? A qual falamos já os dois lados da moeda. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,10, como já lemos, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, muitas pessoas se afastam de Deus pelo seu poder, pela riqueza, pelo estado, pelo que ele possui. Lógico que existem os miseráveis que não têm dinheiro, que também se afastam de Deus. Mas o homem rico, muitas das vezes, ele só pensa no seu dinheiro, ele só pensa no que ele pode comprar e esquece de Deus. Tópico 2. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Trabalhando honestamente. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforço para obter os bens de que necessita. O Criador disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3,19a. O apóstolo Paulo recomendou: e procurareis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. 1 Tessalonicenses 4,11. Assim, por trabalho honesto, tendemos todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Entretanto, há trabalhos que o desagrada e humilha. Por isso, ao cristão sincero, não convém atividades correlacionadas com a bebida, álcool, droga, prostituição, aborto e etc. Tá? Tudo isso não é trabalho digno. A sociedade, o mundo pode até dizer que é trabalho, mas o cristão não pode se envolver em algo que é ilícito. Ele não pode promover o uso do álcool, da droga, da prostituição, do aborto, para quem é um médico, né? Como meio dele ganhar dinheiro. Ser desonesto como juiz, como político, como um delegado, como advogado, né? Ele tem que ser justo nas suas ações se ele quer agradar a Deus. Porque para esses o dinheiro se torna maldição. Fugindo das práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro.
tais como o jogo do bicho, do bingo, rifa, loterias e outras formas fáceis de se agarir riqueza. Em Provérbio lemos que o homem fiel abundará em bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem o castigo. Provérbios 28, versículo 20. Então tudo que é injusto, tudo que não é digno, tudo que vai na contramão daquilo que Deus determinou para que o homem possa obter os seus bens, a sua riqueza e a sua vida financeira estabilizada, é também algo que Deus não aceita. Deus honra aquele que trabalha com dignidade, seja aquele que varre a rua, ou seja aquele que é o dono de uma multinacional, né? Não importa o trabalho que você faz, não importa o trabalho que você realiza, desde que seja digno diante de Deus, desde que seja honesto, desde que você tire o seu sustento dali, Deus honra tanto aquele que ganha um salário mínimo, como aquele que ganha milhões por ano, por dia, por mês. Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Fugindo da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, é uma escravidão ao vil metal. Diz a Bíblia, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. Abraão e Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. Que Deus condena é a ganância, a ambição desenfreada por riqueza. Provérbios 28, 20, como já citamos, tá? Não é pecado você ser rico. Você que está me ouvindo aqui no nosso canal do YouTube, não é pecado, tá? Pecado é o seu coração está preso naquilo. Muitas pessoas têm o coração preso no seu dinheiro, no seu status, no seu carro, na sua casa luxuosa, né? Muitas pessoas têm o seu coração voltado pelo que ele tem e não pelo que ele é. Aí mora o perigo, aí entra o pecado, aí é o que está dizendo Paulo a Timóteo, aonde muitos se desviaram da fé. Quantas pessoas que antes tinham uma vida humilde, servia a Deus, depois que se tornou rico, próspero, ou teve um bom emprego, subiu de cargo, ele abandona a fé, ele abandona a igreja, ele abandona a sua prática de homem e de mulher de Deus. Sem contar aqueles que entram para a corrupção, mesmo sendo cristão, mesmo sendo evangélico, principalmente no meio da política, como vimos esses anos, né? Pessoas da igreja envolvidas em corrupção, envolvidas em propina, envolvido em escândalos, né, de desvio de dinheiro, né? Então esses são aqueles que se desviaram da fé e vão de mal a pior, causando a sua própria destruição e por fim a sua condenação ao inferno, se não se arrependerem a tempo. Subsídio teológico. A prosperidade no Antigo Testamento está intimamente relacionada com o trabalho. A ideia de prosperar e enriquecer por outros meios, que não seja o trabalho, é completamente estranha à Escritura. Ainda no paraíso, coube como tarefa ao primeiro homem cuidar do jardim, vigiando e o lavrando. Gênesis 2:5. A teologia do Antigo Testamento refuta a prática que transforma Deus em uma espécie de gênio da lâmpada. O Deus do Antigo Concerto faz prosperar, mas ele o faz através do trabalho. O livro de Deuteronômio diz que o Senhor é o que te dá força para adquirir poder. Deuteronômio 8:18. A palavra hebraica, koach, traduzido como força, nessa passagem significa vigor e força humana. A referência é claramente ao esforço humano como resultado do seu trabalho. Por outro lado, a palavra poder, traduzida do hebraico, shavil, nessa mesma passagem mantém
a ideia de eficiência, fartura e riqueza. A ideia aqui é que prosperidade e trabalho são como as duas faces de uma mesma moeda. Onde um está presente, o outro também deve estar. Ou seja, riqueza para Deus é relacionado com o trabalho honesto. Deus não é o gênio da lâmpada que muitas igrejas acham, que Deus é obrigado a abençoar. E se você não é abençoado, se você não é rico, você está em pecado ou você não tem fé. Como os charlatões do evangelho muitas das vezes aparecem na mídia, querendo exigir de Deus, achando que Deus é obrigado a te abençoar, que Deus é obrigado a te enriquecer. Há muitas pessoas que fazem troca com Deus, barganha com Deus. Há pessoas que querem dar grandes somas à igreja, mas se a igreja der a ele algo em troca, achando que Deus é o seu mordomo, achando que Deus é o seu garçom, achando que Deus é o gênio da lâmpada que você esprega e ele realiza o seu desejo. Não, esse não é o Deus. Como eu disse, pecado ser rico? Não, ao contrário, é bênção de Deus. O problema é como você administra essa riqueza. Aí sim. Tópico 3. Como o cristão deve utilizar o dinheiro na igreja do Senhor? Na igreja há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir de modo positivo e abençoado para a manutenção da obra do Senhor. Primeiro exemplo, dependente da igreja, seja evangélica, seja católica ou outras entidades também usam disso. Primeiro é contribuindo com os dízimos. Entregar os dízimos para a manutenção material da obra do Senhor é uma das maiores expressões de gratidão a Deus e amor por sua causa na terra. Malaquias 3:8-12. Como já vimos no Novo Testamento, o dízimo não foi abolido, pois Jesus trouxe a maneira correta de sua entrega. Mateus 23:23. O Novo Testamento também revela que o cuidado dos órfãos e das viúvas é a verdadeira religião. Tiago 1:27. Assim, a mordomia do dízimo é de fundamental importância à vida da igreja. Tá? Então, o dízimo é algo que damos como gratidão de bênção pelo que o Senhor nos deu. O que tem que ficar bem claro aqui, que não damos o dízimo para o Senhor nos abençoar. Nós damos o dízimo porque já fomos abençoados. Porque o Senhor nos deu o trabalho, o emprego, a força, a saúde, para levantarmos todo dia. Uma outra coisa, muito interessante que eu ouvi esses dias do meu pastor. Quando damos o dízimo, não ficamos com 90%, ficamos com 100%. Por quê? Porque os 10% que damos na igreja não é nosso. Se ele é do Senhor, nós continuamos com 100%. E aí somos abençoados pela nossa fé. Segunda forma de se contribuir na igreja, contribuindo com ofertas alçadas. O crente fiel deve contribuir com ofertas alçadas, levantadas de modo voluntário, como prova de sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Com esses recursos, dízimos e oferta, a igreja mantém a evangelização, as missões e o sustento de obreiros, socorro aos necessitados, viúvos, órfãos, carentes, etc., bem como o patrimônio físico da obra do Senhor e outras necessidades. Tá? Então, oferta e dízimo é para isso. E todo aquele que é fiel, todo aquele que ama a obra, todo aquele que reconhece que o que ele tem vem de Deus, ele contribui. O pastor não precisa nem pedir para ele ser dizimista e ofertante. Voluntariamente o seu coração é um coração doador. Só quem quer ser amaldiçoado, quem não tem fé, quem é arrogante, não contribui. Os verdadeiros cristãos contribuem. Não fica dando desculpa, hoje eu não tenho condição, se amanhã eu tiver, eu dou, se amanhã eu tiver casa, eu dou, se eu não pagar aluguel, eu dou. Não, a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você não consegue ser fiel hoje, como que Deus vai te dar amanhã em abundância? Então a fidelidade vem do começo. É isso que eu ensino na minha casa e é isso que as minhas filhas aprendem e a mais velha já aprendeu porque já é dizimista.
fidelidade ao Senhor. Na sociedade civil, evitando dívidas fora do seu alcance, muitos têm ficado em situação difícil por causa do uso irracional do cartão de crédito. A dívida pode provocar muitos males, tais como falta de tranquilidade, causando doenças, desavenças no lar, perda de autoridade e independência. Devemos lembrar que o rico domina sobre os pobres e que o toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. Outro problema é o mau testemunho perante os ímpios, quando o crente compra e não paga. Foi o que falamos na aula de hoje, que ministramos, né? Muitas pessoas fogem do dono da mercearia, do dono do mercado, do dono da farmácia ou do amigo que emprestou. Por quê? Porque ele não cumpriu e não pagou. Problemas financeiros todo mundo pode passar. Momentos difíceis todo mundo pode passar. Mas o que você não pode negar é de chegar até a pessoa e falar: ó, aguarda um tempo e eu vou te pagar. Porque o cristão verdadeiro, ele honra o seu nome e honra a Deus. Evitando os extremos. De um lado, há os avarentos que se apegam demasiadamente à poupança, em detrimento do bem-estar dos familiares. Esse não se importa em ver os filhos passarem necessidade, pois o seu desejo de poupar e de entesourar para o futuro é irrefreável. De outro lado, aos que gastam além da sua possibilidade, contraindo dívidas que perturbam a harmonia do lar. Ou seja, os dois excessos. Aquele que é avarento, que não ajuda a sua família, deixa passar necessidade para guardar dinheiro. E aquele que gasta demais e não tem como cumprir com as suas obrigações. Nós temos que ter uma balança, temos que ponderar a nossa vida. Tendo controle da renda, é importante que se faça um orçamento familiar, observando quanto a pessoa ganha, gasta e, se possível, reserva para imprevisto. Em nosso país, grande parte das pessoas recebe apenas o denominado salário mínimo, uma renda que não garante nem o mínimo previsto em lei. Entretanto, o crente em Jesus deve conter-se dentro dos limites de sua renda, seja ela grande ou pequena, para não ser vítima de um mal maior. Ou seja, a ponderação, a moderação, saber fazer e gastar conforme ele ganha. Não fique por fiador. Outro cuidado importante é não ficar por fiador. A Bíblia desaconselha isso. Em Provérbios 11:15, 17:18, 20:16, 22:26 e 27:13. Não podemos ser fiador, não podemos emprestar dinheiro, porque quando você empresta dinheiro, você corre o risco de ficar em dívida com aquela pessoa, e aquela pessoa não poder te pagar. Então, a Bíblia recomenda: não seja fiador, muito menos forneça cheque para alguém usar em seu nome. Previna-se, ou seja, não tire nada para ninguém em uma loja, tá? Essa é a recomendação geral, porque se a pessoa não teve cuidado do nome dele, por que ele vai ter cuidado do seu nome? Fugindo do agiota. É verdadeira maldição quem cai na mão dessas pessoas, pois ela cobra usura ou juros extorsivos. Esse tipo de atividade é ilícito. Um cristão não deve praticar agiotagem, que é o empréstimo de dinheiro de modo clandestino. Além de ser ilegal, a Bíblia condena essa prática. Está aí uma outra recomendação para nós cristãos, se não queremos ter problema lá na frente. Pagar os impostos. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos 13:7. O cristão não deve se sonegar, por isso não glorifica a Deus. Ainda que muitos aleguem que os governos não aplicam bem o dinheiro arrecadado, desviando para outras finalidades, o cristão precisa comportar-se como cidadão do céu, no trato com o dinheiro e mandamento bíblico, que paguemos impostos. Mateus 22:17, 21. Cristão honra a sua palavra de cristão, é pagador dos impostos, dos tributos, não sonega, não suborna, porque se ele faz isso, ele não é cristão. Conclusão: o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição,
Isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Essa é a recomendação bíblica. Essa é a recomendação do Senhor para mim e para você. Se ouvirmos a voz de Deus, se atentarmos para o que o Senhor fala, para o que o Senhor nos diz na sua palavra, evitaremos um monte de problema. Amém? Deus abençoe a todos. Não está inscrito no meu canal? Ainda se inscreva. Ao receber o link, clique em abrir. Ao abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima, toque o sininho, faça o seu comentário, envie aos seus amigos do WhatsApp, peça para eles se inscrever, pois assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus. Amém? Um grande beijo.